Questão número 23. Analise as figuras a seguir. Então, nós temos aqui dois cilindros, altura, instante T, instante T', temperatura T, temperatura 2T, inicialmente essa altura zona e depois essa alturazinha e um bloquinho de massa M aqui. Vamos ler o enunciado. As figuras acima mostram dois instantes diferentes T e T' de um mesmo sistema imerso no ar ao nível do mar. O sistema é constituído por um cilindro, cuja área da base é 3 cm², contendo um gás ideal comprimido por um pistão móvel de massa desprezível. No instante T, a base do cilindro está em contato com a chama que mantém o gás a uma temperatura T grande. No instante T', a base do cilindro está em contato com uma chama mais intensa que mantém a temperatura do gás 2T grande. E sobre o pistão encontra-se uma massa M, que promove o deslocamento do pistão 2 cm para baixo. Qual é o valor da massa M em quilogramas? Então vamos lá. Vamos começar com uma representação simplificada aqui. Vamos desenhar aqui o primeiro instante, em que nós temos a atuação apenas da pressão atmosférica, e o volume inicial é a área da base vezes a altura. A altura é o Hzão mais o ΔH. Na segunda situação, nós temos que a altura é H, a temperatura é 2T, só que a pressão ela vai ser a soma da pressão atmosférica mais a pressão que esse cilindro exerce sobre o gás, que é peso do cilindro do bloquinho, mg, sobre a área da base. E o volume final é a área da base vezes a altura. Como a quantidade de gás dentro desse recipiente não muda, nós podemos usar a equação da transformação gasosa. PV sobre T é constante. Na primeira situação, nós temos a pressão atmosférica, o volume, área da base vezes a soma das alturas, sobre a temperatura, que é T. Na situação final, nós temos a pressão atmosférica mais a pressão do bloquinho, vezes o volume final, que é a área da base vezes a altura, dividido pela temperatura final, que é 2T grande. Então, nós podemos agora resolver o sistema, substituindo os dados. A pressão atmosférica é 10⁵. A área do bloquinho aqui vai cortar, então vai ficar Hzão mais H, que é 10 mais 2. O T também corta. Do outro lado vai sobrar 10⁵, que é a pressão atmosférica, mg, que é o peso do bloquinho, sobre a área, que vale 3 cm². Passando para metro quadrado, vai dar 3 vezes 10 a menos 4, vezes a altura Hzão, que vale 10 centímetros. Percebam que o H mais H desse lado também está em centímetros. O Hzão do lado direito, centímetros. Não precisa converter a unidade. Basta que os dois estejam nas mesmas dimensões, que essa unidade ela vai cancelar no final. Sobre 2, que é esse 2 que está aqui sobre a temperatura. Então, agora a gente resolve essa equação. E nós vamos encontrar que a massa é de 4,2 kg, conforme descrito na letra E.